Me conta como foi a sua entrada, o estudante recém-aprovado no vestibular, a sua entrada no Largo São Francisco. Como é que foi o contato com os professores e os colegas? Foi fascinante. Meus filhos fizeram direito, aliás, até por imposição do pai. Porque o direito é o universo, né? Você sabe disso, você é um ilustre promotor público, tem uma carreira brilhante também no nosso estado. O direito é o infinito e é o universo. E eu cruzei naquela faculdade com o Miguel Reale, o pai, o autor da teoria tridimensional do direito. Imagine que, à época, havia os normativistas de Hans Kelsen, achando que o direito era a norma imposta de cima para baixo. Ao Kelsen se antepôs o Digui, que era sociologista, dizendo não. O direito nasce na sociedade, na relação humana, e o jurista apenas capta o fato social e o traz para os códigos. Voltando hoje com os olhos dos meus 70 e tantos anos, para aquele menino de 14, 15 anos, eu era absolutamente inviável. Saí de um colégio interno americano em Paraguaçu Paulista, fui morar na casa dos tios. Tios, modo de dizer, porque no interior a gente, na verdade, era primo da minha bisavó, aquelas coisas, morei na casa. E meu primo, que eu perdi o ano passado, ele era locutor do serviço de alto-falantes. E eu, com 15 anos, o acompanhava ao serviço de alto-falantes. Ali eu comecei a gostar do microfone, com 15 anos de idade. Então, quando me falam, por exemplo, se eu entendo que o diploma de jornalista é necessário para você ser jornalista, eu falei, eu não posso. Porque eu, com 16 anos, já era jornalista. Porque logo em seguida eu fui para Presidente Prudente, já como jornalista, já tendo alguma experiência de microfone, e a carreira começou. No ano de 1959, eu já narrava futebol em Presidente Prudente, e o grande locutor esportivo Edson Leite narrava as finais do interior. Naquele ano, a final foi Corinthians e Bragantino, lá em Prudente. Perfeito. Eu recebi o Edson na minha rádio, demonstrei a ele o interesse de vir para São Paulo, que eu queria fazer direito. Ele perguntou se eu tinha uma gravação, eu tinha, mostrei. Ele falou, pode vir que você está contratado. Eu tinha 22 anos, eu vim contratado. A Bandeirantes era a maior cadeia de rádio do Brasil, era a cadeia verde e amarela. Então eu tenho, quando eu morrer, para prestar conta para o homem lá em cima, vai ser duro, viu? Acontece que, como a Copa era no México, não havia o satélite que tem hoje, né, celular, que você hoje tem comunicação fácil. Você só tinha uma linha física para São Paulo, na verdade para o Brasil. O Rio tinha uma, São Paulo tinha outra. E o rádio precisa de uma linha para transmitir, e não existia. Então as emissoras se reuniram para fazer a mesma transmissão. Formaram-se 3 equipes, uma equipe do Pedro Luiz, que foi o grande narrador de São Paulo, foi o Pedro Luiz Pauliello, de saudosa memória. O outro foi o Fiore Giliotti, pela Bandeirantes, e eu pela Pan e Record. E aí essa era uma seleção? Então, todas as emissoras do Brasil estavam em cadeia nessa transmissão, em que esses 3 locutores aqui narravam. De que forma? Um dia um irradiava o primeiro tempo, um abria e fechava a transmissão. O outro irradiava o primeiro tempo, o outro irradiava o segundo tempo. Aí formulamos a hipótese, e se o Brasil for para a final? Aí vamos dividir em 3 partes. 30 minutos, um irradia, outro irradia 15 e 15, e o terceiro irradia os 30 minutos finais, que seria o filé da transmissão. Claro. Você levando o Brasil para a conquista do tricampeonato. Quem irradia os 30 minutos finais? E agora?
Aí nós fomos ao Dr. Paulo Machado de Carvalho para fazer um sorteio. Eu, o Pedro e o Fiore, fomos nós três. Chegamos lá, o Dr. Paulo nos recebeu, Dr. Paulo, assim. E eu ganhei os 30 finais.